Hoje vamos contar a nós mesmos a história de uma mulher muito importante contada na Bíblia, e que é Maria Madalena. Maria Madalena tem uma das histórias mais incríveis da Bíblia. Viveu uma vida oprimida até experimentar o encontro com o Senhor Jesus Cristo, que a mudou profundamente. Jesus curou-a e ela tornou-se uma das suas mais fiéis seguidoras. A primeira pessoa mencionada. Na Bíblia você viu Jesus após a ressurreição, e neste vídeo você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Maria Madalena. Embora ela seja uma das mulheres mais famosas da Bíblia, a verdade é que o texto bíblico praticamente não dá nenhuma informação específica sobre Maria Madalena, ou seja, nada é dito sobre sua família, e não há muitos detalhes sobre sua vida pessoal. Sabe-se apenas que Maria Madalena veio originalmente da região da Galileia. Estudiosos acreditam que sua designação como Maria Madalena é provavelmente uma referência ao seu local de origem, ou seja, a aldeia de Magdala na Galileia. Além disso, a Bíblia também afirma que Maria Madalena foi uma das mulheres que o Senhor Jesus curou da possessão demoníaca. O Evangelho de Lucas traz um detalhe interessante ao afirmar que dela vieram 7 demónios e depois de ser curada por Jesus, Maria Madalena veio segui-lo e foi uma das pessoas que contribuiu para o seu ministério itinerante, ou seja, estava entre as mulheres que contribuíram com os seus bens para ajudar a sustentar Jesus e os seus 12 discípulos. E depois disso aconteceu que ele foi de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus, e os 12 foram com ele e algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e doenças. Maria chamada Madalena, de quem vieram 7 demónios, e Joana, esposa do vice de Herodes, e Susana e muitos outros que o serviram com seus bens. E depois de ser mencionada no episódio em que foi curada por Jesus e se tornou uma de suas seguidoras e apoiadoras, Maria Madalena reaparece apenas no episódio envolvendo a morte e ressurreição de Cristo. O apóstolo Mateus registra no capítulo 27 de seu livro que Maria Madalena estava entre as mulheres que seguiram Jesus da Galileia e que participaram da crucificação. O apóstolo João também escreve que em algum momento ela foi Maria Madalena uma das mulheres que ficaram ao lado da cruz de Jesus, como lemos em João capítulo 19 versículo 25. E quando José de Arimateia não causou o enterro do corpo de Jesus, o evangelista Marcos informa que Maria Madalena e Maria, mãe de José, ficaram olhando onde o corpo de Jesus estava sendo colocado, e Mateus relata que ela e outra Maria se sentaram diante do sepulcro. E então, no domingo da ressurreição, Maria Madalena foi com as outras mulheres visitar o túmulo de Jesus com a intenção de ungir o seu corpo. É possível que ela tenha chegado lá primeiro porque a Bíblia afirma que ela foi ao túmulo de Jesus de manhã cedo e viu retirada a pedra que fechava a entrada do sepulcro. E então o texto bíblico revela que Jesus apareceu pela primeira vez a Maria Madalena após a ressurreição, como lemos em Marcos capítulo 16, versículo 9, e Jesus, que ressuscitou dos mortos na manhã do primeiro dia da semana, apareceu pela primeira vez a Maria Madalena, de quem expulsou 7 demónios. O apóstolo João dá mais detalhes sobre este momento. Ele diz que Maria Madalena estava chorando do lado de fora do sepulcro quando viu 2 anjos sentados no local onde o corpo de Jesus foi colocado, e logo depois ela viu o próprio Jesus, de pé, mas a princípio ela não o reconheceu até que Jesus a chamou pelo nome e ordenou que ela fosse avisar os outros de sua ressurreição. Além destes relatos bíblicos, há outras histórias em torno de Maria Madalena que acabam por levantar questões sobre a sua vida, como a ideia de que Maria Madalena era uma prostituta, ou mesmo uma mulher adúltera, ou mesmo alguém que tinha uma relação amorosa com Jesus. Mas será que alguma destas interpretações faz sentido? Primeiro, a Bíblia em nenhum lugar diz que Maria Madalena era uma prostituta. Esta conclusão na verdade vem de uma interpretação popular que conecta Maria Madalena com a mulher que tinha o vaso de alabastro com unguento e que ungiu Jesus no capítulo 7 do Evangelho. Segundo o escrito de Lucas, no entanto, esta mulher anônima só é identificada como pecadora, e o grande problema desta interpretação é que não há explicação plausível do motivo pelo qual Lucas não revelou o nome desta mulher no capítulo 7, se de fato ela era Maria Madalena, já que ele a mencionou pelo nome no capítulo seguinte, já que Lucas era historiador e escritor cuidadoso. Teria sido difícil para ele ignorar tal detalhe. Além disso, não há nenhuma evidência de que mesmo esta mulher no capítulo 7 do segundo Evangelho, conforme escrito por Lucas, fosse de fato uma prostituta, porque o termo grego originalmente usado neste texto e traduzido como pecadora não se refere necessariamente exclusivamente a uma prostituta. Em segundo lugar,
Também é comum encontrar quem pense que Maria Madalena foi uma mulher adúltera, também pela interpretação sem provas de uma passagem do Evangelho de João, em que uma mulher apanhada em adultério foi trazida pelos escribas e fariseus à presença de Jesus. Porém, neste texto a identidade da mulher não é revelada e não há evidências que apontem Maria como tal mulher. Também é verdade que muitas dessas interpretações que rotulam Maria Madalena como uma prostituta ou mulher adúltera não se baseiam com precisão no texto bíblico que, como vimos, não fornece nenhuma evidência disso, mas deriva da fama da aldeia de Magdala, provável local de origem de Maria, que parece ser corrupta e imoral. Em vez disso, em terceiro lugar, alguns escritos apócrifos antigos indicam um tipo de relacionamento conjugal entre Jesus e Maria Madalena, mas esses escritos nunca foram aceitos como escrituras pelos cristãos. Pelo contrário, foram criados por pessoas desconhecidas e seguidores de falsas doutrinas em um período muito posterior à época de Jesus. E esses escritos confrontam diretamente o conteúdo inerrante da Bíblia, embora alguns desses escritos contenham nomes familiares da narrativa bíblica, especialmente os nomes dos apóstolos de Jesus. Esses nomes foram usados apenas como pseudónimos para seus autores, então eles não têm nenhuma conexão real com os personagens bíblicos. Na verdade, como já foi dito, esses escritos foram feitos muito depois do período apostólico. Portanto, a Bíblia não afirma de forma alguma que Maria Madalena era casada com Jesus. A história bíblica é bastante clara. Quando o assunto é o círculo familiar de Jesus, nos informa sobre Maria de Nazaré, sua mãe fala sobre Iosef, seu pai adotivo, e ainda fala sobre seus irmãos. Se Jesus tivesse algum relacionamento conjugal, certamente teria sido mencionado na Bíblia porque não haveria razão para esconder esta informação. Assim, certamente se sabe da biografia de Maria Madalena que ela era uma mulher oprimida pela possessão demoníaca, mas depois de ser curada pelo Senhor Jesus, começou a segui-lo com fervor e contribuiu com os meios necessários para o seu ministério itinerante. Com sua sincera devoção ela esteve presente na crucificação e foi a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado e se tornou um grande exemplo de alguém cuja vida foi radicalmente mudada pelo Evangelho de Cristo. Agora escreva nos comentários se você já conhecia todos esses detalhes sobre a história de Maria Madalena e se você acha que suas interpretações populares estão erradas. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Espero vocês na próxima história aqui no canal.